Pessoal, meu nome é Johan Bart e hoje a gente está aqui para gravar nossa primeira aula de resolução de exercício. A aula de hoje vai ser mais uma continuação da nossa outra aula lá de problemas com infinito, então se você não viu, dá uma passadinha lá se você tiver interesse. A questão da vez vai ser essa questão que está aqui embaixo, que envolve uma malha infinita de resistores. Nosso objetivo é calcular a resistência equivalente entre eles. Então, vamos nessa. Resolver essa questão aqui de infinitos resistores. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é entender como que é a nossa malha. Então é o seguinte, a gente tem que responder A e B, que é a resistência equivalente entre eles. Como que é esse circuito? A gente tem um resistor R vindo aqui, aí desce aqui para R, aí tem outro. Aí depois a gente tem um R aqui na direita, aí tem um aqui que desce e um na esquerda. Aí depois tem outro R, outro R, outro R. Então perceba que esse padrão aqui, que parece que faz um C de resistores, ele vai se repetindo ao longo de todo o circuito. Beleza? Então o que a gente pode fazer para resolver essa questão? Primeiro, a gente pegou esse padrão. Então, vai fazendo quase que um Czinho com os resistores. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, vamos definir quem que é essa nossa resistência equivalente. Nossa resistência equivalente, ela vai ser igual, então, a isso aqui, né? Vai ter lá o nosso circuito, pá. Resistência, resistência. Beleza. Nossa resistência equivalente é o circuito inteiro. Ou seja, a gente tem um vindo aqui, aí desce e vem para cá. A gente tem isso se repetindo. Então, olha só, vamos lembrar do nosso princípio de que o infinito se repete dentro dele mesmo. Lembra que a nossa resistência equivalente, ela é então tudo isso aqui. Mas olha o que acontece se eu pegar só isso aqui. Quem que é esse cara? Concorda que isso aqui, que a gente está vendo aqui, ó, isso aqui, essa parte aqui, ela é a mesma coisa que tudão? Porque lembra, beleza, eu tirei aqui uma parte, eu tirei esse cara. Só que lembra que quando eu tiro uma coisa do infinito, o infinito continua sendo infinito. Então, essa parte aqui é a nossa resistência equivalente. Beleza? Então, vamos redesenhar esse circuito. A gente tem nossos pontos A e B. A gente vai ter, então, repetindo aqui, esse cara aqui. A gente vai ter isso aqui, certo? R. Beleza? E a gente vai ter aqui, então, nessa partezinha aqui em vermelho, a gente vai ter a própria resistência equivalente. Então agora o circuito ficou bem mais fácil, certo? Porque ficou aqui um circuito misto. A gente tem uma associação aqui em paralelo e depois a gente faz uma associação zona em série, certo? Então, vamos lá. Achar nossa primeira resistência equivalente. Aqui a gente quer achar a resistência equivalente entre esse R e esse REC. Eles estão associados em paralelo. Então vou chamar aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente linha, que seria a resistência equivalente entre esses dois caras. Vai ser igual a 1 sobre R, 1 sobre REC. Beleza? Isso aqui vai ser igual, então, racionalizando, né? Aqui já é mais matemática, uma parte mais algébrica. Então, nossa resistência equivalente, linha, vai ser R vezes isso aqui. Beleza, essa é a nossa primeira resistência equivalente. Voltando aqui para o nosso circuito, então, a gente vai ter aqui, então, R e esse cara que a gente acabou de achar. Beleza? Aí agora ficou bem tranquilo, a gente tem aqui uma associação em série, então a gente só vai resolver ela. Vou fazer a segunda aqui então. Agora a gente percebe uma coisa, a gente vai fazer agora uma associação em série para a gente achar a resistência equivalente do circuito total. Ou seja, a gente pode falar então que uma resistência equivalente é igual a 2R mais R que multiplica a resistência equivalente, pá. Vamos parar um pouquinho só para a gente entender o que a gente fez aqui. A gente tinha resistência equivalente, que era isso aqui, certo? Era esse circuito inteiro. A gente entendeu então que a nossa resistência equivalente vai se repetir de um certo modo. Ela é um resistor aqui, né? Vem para a direita, desce e vem para a esquerda. Aí de novo. Ou seja, ela é repetição quase que desse conjunto aqui de C, certo? Ele tem vários Czinhos aqui de resistores, beleza. A gente viu que esse padrão ele se repete dentro dele mesmo. Ou seja, que é o que a gente colocou aqui, certo? Se a gente tirar esse primeiro cara aqui, no nosso problema, não vai influenciar muito. Porque a gente tinha infinitos resistores, a gente tinha infinitos Cs,
né? A gente tirou 1. Tirar 1 do infinito, como a gente viu da outra aula lá, não tem nenhum problema. Beleza. Então a gente teve aqui a nossa resistência equivalente e a gente chegou agora nesse circuito aqui. A gente transformou esse circuito aqui nesse aqui. Eles são iguais, eles são equivalentes. Então agora a gente pode falar que a resistência equivalente do circuito total, que é a própria resistência equivalente, ela vai ser igual à associação em série desses caras. E por que é bom? Esse cara aqui tem função da resistência equivalente, né? Que a gente tem aqui. Então, esse problema aqui virou um problema que a gente tem uma única variável, a resistência equivalente. Beleza? O que a gente está procurando aqui, na verdade, é a resistência equivalente em função da nossa resistência de cada resistorzinho, né? A resistência desses carinhas aqui. Beleza? Então, agora vamos resolver. Só para ficar bem claro essa parte, só para não ficar muito rushada aqui a aula e eu só ficar resolvendo as questões, falar um pouco da física aqui, para mostrar que faz sentido. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aí embaixo que eu vou responder também, qualquer recomendação de como que eu posso melhorar a tabela didática, sinta-se livre. Beleza? Então agora é só matemática. Multiplicando os dois lados por R vezes a resistência equivalente, eu vou ter isso aqui então. Beleza? Aí 2R ao quadrado. Não vamos perder de vista o que a gente quer. A gente quer isolar a resistência equivalente. Beleza? Aqui apareceu uma coisa boa, porque aqui apareceu R vezes REC dos dois lados. Então a gente pode cancelar. Então agora a gente tem que olhar o seguinte. A gente tem uma resistência equivalente ao quadrado. A gente tem uma resistência equivalente aqui normal e um cara sozinho. Isso aqui vai dar uma equação no segundo grau pra gente, na variável resistência equivalente. Então, esse equivalente ao quadrado, jogando tudo aqui pro lado da resistência ao quadrado, só para deixar o quadrado positivo. Aqui, menos 2R2. Isso aqui tudo igual a zero. Beleza? Então, essa aqui é a nossa equação. A nossa variável é a resistência equivalente. E os nossos termos aqui são 1, 2R e 2R ao quadrado. Beleza? Agora, isso aqui é uma equação de segundo grau, vamos zero, é só a gente resolver. Começando aqui resolvendo o delta, né? É B ao quadrado, então fiz isso aqui. 2, beleza? Beleza. Então, nosso delta é 12R ao quadrado. Então, a resistência equivalente aqui, só para a gente fechar. E menos B, então 2 aqui, mais ou menos a raiz desses caras aqui que a gente achou. 2, beleza. Aqui o 12, ele é 4 vezes 3. Então, esse 4 vai sair para fora da raiz. Certo? Também tem um R ao quadrado, então aqui vai sair um 2R, raiz de 3, sobre 2. Aqui, seguinte, 2R mais ou menos 2R raiz de 3. Naturalmente, o 2R raiz de 3 é maior que o 2R. Então, como a minha resistência tem que ser um valor positivo, obrigatoriamente, não faz sentido eu ter uma resistência sendo negativa, a minha resistência equivalente, então, eu vou pegar aqui o positivo. Então, vai ser 2R mais 2R raiz de 3 sobre 2. Beleza? Aqui o 2 cancela em cima e embaixo. Então, a gente vai chegar aqui na nossa resistência equivalente, sendo igual a R mais R raiz de 3, ou R, 1 mais raiz de 3. Beleza? Vamos agora dar uma olhadinha no que isso aqui significa. R mais R raiz de 3. Quando a gente faz esse número aqui, 1 mais raiz de 3 é mais ou menos ali 2,7. Mais ou menos. Então, é como se eu tivesse o seguinte, eu tenho aqui a resistência, pá. Aqui em cima eu já tenho um R. Então eu tenho um R e aqui eu tenho 2R. Então é como se eu tivesse 2R aqui. Então é como se esse resto desse circuito ele fosse responsável pelos outros 0,7. E por que ele é tão pequeno? Conforme a minha corrente ela passa aqui no circuito, ela vai indo, só que ela vai cada vez ficando menor, certo? Porque eu tenho muita resistência ali do lado esquerdo, do lado direito, na verdade. Tem muita resistência para aquele lado. Ou seja, a partir das resistências mais para frente, essa resistência vai ficando muito menor. A resistência equivalente vai ficando muito menor. Então, a resistência final que a gente viu aqui,
ela é só um pouco maior do que a soma desses dois caras. É um valor, então, que faz sentido pra gente, um valor condizente. Beleza? Então, essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês puderem recomendar aí, coloquem aí embaixo, eu vou ler tudo. Comentem se vocês gostaram. Se tem alguma outra questão envolvendo infinito que vocês podem gostar. E é isso. Daqui a pouco eu já vou lançar outra aula envolvendo infinitas molas e uma outra com infinitas polias, beleza? Aguardo vocês na próxima aula. Falou!